Ciryl Gane nocauteou Poatan no UFC. E nesse vídeo eu vou explicar para vocês o motivo da derrota do Poatan do ponto de vista da preparação física, que é o foco desse canal. Muito prazer, se você não me conhece, eu sou a Sara Gomes e esse aqui é o Ciência do Ringue, onde a gente fala sobre preparação física para luta. Sempre quando a gente fala sobre competição em qualquer esporte, existem 4 treinamentos que todo lutador ou qualquer atleta precisa fazer. A preparação física, preparação técnica, preparação tática e preparação psicológica. Nesse canal eu falo sobre preparação física, então vou pautar a derrota do Poatan nessa perspectiva que vai ser bem profunda. Então, se você gosta de uma análise mais profunda, você está no lugar certo, porque aqui você vai ouvir coisas que 99% aí dos outros vídeos ainda não comentaram sobre esse assunto. Então, um panorama geral aí sobre o peso batido. O Ciryl Gane bateu 112 quilos e o Poatan bateu 113 quilos na pesagem. Além disso, um ponto muito importante de entender é que o Gane está há 7 anos no peso pesado no UFC, dentro dessa categoria, então já é um bom tempo. E o Poatan, ele fez a penúltima luta dele, né, em outubro de 2025. Então, de outubro de 2025 agora para cá, para junho, a gente tem 8 meses, mas a gente pode considerar ali 6 meses de preparação física, técnica, tática e psicológica para essa luta. E nesse vídeo eu vou colocar para vocês 3 pontos que eu considero importantes para você entender a derrota do Poatan, e o último deles, na minha opinião, é o mais importante, o mais relevante para você entender o porquê de fato essa derrota aí foi tão brutal na carreira desse atleta. Então, primeiro ponto, estrutura corporal. Um exemplo, um lutador que já está há muito tempo nos 110 quilos e um outro que pesava 80 e subiu para os 110 há 6 meses atrás. Então, o que a gente precisa considerar de estrutura corporal? O primeiro lutador que está com 110 quilos há mais tempo, ele pode ter uma caixa torácica maior, um quadril maior, braços maiores, uma área de contato maior, e tudo isso vai mudar tanto a geração como a absorção de força desse lutador. Então, quando um atleta sobe de peso, no senso comum a gente pode pensar assim: mais peso então significa mais poder de nocaute? Pode ser que nem sempre. Por quê? Um lutador ele vai precisar sim de golpes potentes. E o que é a potência? A potência é a força vezes a velocidade. Então isso significa que ou você vai aumentar a sua potência muscular, aumentando o seu nível de força, ou você vai aumentar a velocidade. E isso é extremamente importante na preparação física para a luta. Mas o que pode acontecer quando o lutador ele sobe de categoria de peso? Ele pode aumentar a força e acabar perdendo a velocidade. Porque ele não aumentou só a massa corporal dele, ele aumentou a inércia. Ele aumentou o gastro para acelerar, o gastro para frear e o custo para mudar de direção. Isso é o custo energético, tá? Ou seja, cada movimento que ele for fazer na luta vai ficar mais caro para ele. E um outro ponto é extremamente relevante. Quer poder de nocaute? A gente precisa entender o que é força. A força é igual a massa vezes a aceleração. Então, se 2 lutadores possuem a mesma massa, quem conseguir gerar mais aceleração tende a produzir um golpe mais forte. Então, para subir de categoria de peso, ele precisa aumentar a força máxima, ele precisa converter essa força em potência e, além disso, manter os golpes com velocidade. Porque um erro clássico é subir de categoria de peso. Então, por exemplo, subiu 10 quilos, mas está 15% mais lento. E dentro desse primeiro ponto ainda da estrutura corporal, a gente tem a densidade óssea. Aqui eu não considero a densidade óssea mais importante, mas a gente sabe que o treino de força, ele aumenta sim a densidade óssea, ou seja, teremos ossos mais fortes e isso faz total diferença para um lutador. E além disso, ainda tem a capacidade de absorção de impacto que o lutador precisa ter para não ser nocauteado, porque existe a adaptação para contrair antes do impacto, manter a postura, estabilizar o pescoço, que é extremamente importante na hora que recebe socos. Esse pescoço ele precisa estar firme. Então, se o soco que ele vai receber tem uma potência maior, ele precisa ter mais força aqui no pescoço, precisa ter uma circunferência também maior do pescoço. E eu vou finalizar o primeiro ponto para a gente fechar e já ir para o segundo, é que dentro dessa
estrutura corporal, também tem o problema de se você subir de categoria de peso rápido demais, que foi o que aconteceu. Isso pode gerar perda de velocidade, perda de condicionamento, uma pior coordenação, golpes menos fluidos. Então o atleta ele sobe de categoria de peso, mas ele perde justamente aquilo, aquelas habilidades que faziam ele vencer na luta. Por isso que o controle dele sobre o próprio corpo muda, porque ele ganhou mais massa, então os segmentos corporais, os braços e as pernas acabam ficando mais pesados e a capacidade dele conseguir acelerar e frear movimentos também muda. Então olha só como fica diferente você conseguir entender a derrota do Poitin através desse ponto de vista que eu falei para vocês sobre a estrutura corporal. E agora nós vamos para o segundo item, que é sobre o VO2 máximo. O VO2 é o volume de oxigênio consumido. É basicamente o quanto de oxigênio o seu corpo consegue captar para você conseguir produzir energia. Então, um exemplo muito prático para você. Pensa aí num maratonista, num cara ali das Olimpíadas que corre pra caramba. Então, o VO2 dele máximo, ele tende a ser maior, porque o corpo dele sabe conseguir captar e utilizar esse oxigênio de maneira efetiva, de maneira eficiente. Em comparação com alguém que treina muito pouco, o VO2 dessa pessoa ele vai ser muito menor. Então, pessoas mais bem treinadas tendem a ter um VO2 máximo maior. Mas onde isso se encaixa com a luta, com a derrota do Poitin e ele ter subido de categoria de peso? É porque ele precisou ganhar massa muscular. Ou seja, o VO2 ele pode sim diminuir. Porque quando o lutador ou qualquer pessoa ganha massa muscular, o que acontece? Tem um maior custo energético para se mover, tem um custo energético maior para acelerar, um custo energético maior para frear. Então é por isso que você vê nas lutas, o que geralmente acontece nas categorias de peso pesado. É a maior probabilidade das lutas terminarem em nocaute, comparado às categorias de peso mais leve. As de peso mais leve, eles tendem a ter mais resistência e chegar mais ao último round, e conforme a categoria de peso ela vai subindo, a probabilidade de nocaute também vai subindo, porque esses lutadores têm mais força, eles têm mais massa para acelerar, eles também têm mais potência nos golpes, e eles também acabam tendo um VO2 máximo menor. Então é por isso que você tem aquela impressão que aqueles caras grandes parecem que cansam mais rápido, porque tem um custo energético maior para eles se moverem. Então é exatamente por isso. Não é porque ele não treina muito bem o treino de resistência, mas é porque o corpo dele usa de maneira diferente o oxigênio. E a sensação que pode acontecer é que o cardio piorou. O que aconteceu que várias pessoas comentaram na luta do Poitin é que deu a impressão que ele ficou meio ofegante ali quando terminou o primeiro round. E é justamente por isso, quanto mais músculo o cara tem, mais tecido ele tem para irrigar, mais calor ele produz e maior a demanda energética. Então ele não estava acostumado ainda com esse novo peso dele, e tem a relação com o VO2. Mas eu ainda não acho que esse é o fator mais relevante nesse quesito. Poderia ser se ele fosse até o último round, né? Durasse ali, a luta terminasse por decisão, e aí a gente veria como que estaria, né, o gás dele para a luta nessas condições. É por isso que o terceiro item, na minha opinião, ele é o mais importante e o mais relevante para explicar a derrota do Poitin do ponto de vista da preparação física. E o terceiro item, que eu tenho certeza que 99% das pessoas que estão vendo esse vídeo nunca ouviram falar, que a gente chama de adaptações neurais. O que são essas adaptações e por que ela é importante para qualquer atleta, para qualquer competidor, lutador? Até se você treina na academia, no tatame, e você quer melhorar a força e a potência dos seus golpes, ou até para o Poitin que precisou subir de categoria de peso. Adaptações neurais, ela fala sobre a eficiência do nosso sistema nervoso. O que acontece? A gente tem uma conexão do córtex motor passando ali pela medula, ligando com o neurônio motor, e esse neurônio motor tem a unidade motora, e essa unidade motora é um neurônio motor e todas as fibras musculares que ele inerva. Então, quando a gente, por exemplo, faz um treino de força,
diferente de um treino de hipertrofia, são duas coisas completamente diferentes. Pensa assim, ó, o treino de hipertrofia lembra lá do Ramondino e o treino de força lembra lá do Anatoly, o cara que se veste lá de faxineiro e tá com aquele mop lá, acho que tem 32 quilos o mop dele. O cara é pequeno, mas extremamente forte. E o Ramondino, um cara extremamente hipertrofiado. O lutador, ele precisa do quê? De força. Quando o Poatan ele subiu de categoria de peso, o que ele precisou fazer? Além de estratégias nutricionais, é claro. Ele precisou também aumentar a massa muscular dele através de treinos de hipertrofia, mas também é necessário fazer treinos que promovem adaptações de ordem neural, neuromuscular, porque neuromuscular, neuro ligado com o músculo. Então a gente precisa da eficiência do sistema nervoso de ativar essas fibras musculares e recrutar. Porque quando esse sinal elétrico passa, né, no nosso corpo, a gente consegue recrutar mais fibras e a gente consegue gerar mais força. Então, essas adaptações neuromusculares falam sobre essa eficiência. Deu para entender aí, gente? É um papo profundo. Por isso que eu falei aí que 99% aí das pessoas não sabem e que ia ser uma análise mais profunda do ponto de vista da derrota do Poatan sobre a perspectiva da preparação física. Então, o que acontece? Ele precisou ganhar massa muscular através de treinos de hipertrofia, mas um lutador, ele precisa de treinos de ordem neural, onde a gente tem a eficiência do sistema nervoso. É isso também que vai aumentar o poder de nocaute de um lutador. Então, vamos pegar o exemplo do Gane. O sistema nervoso dele, ele tá muito mais refinado para quando ativar cada músculo, em que sequência ativar, como transferir essa força do chão pro punho, quando desacelerar para não perder o equilíbrio, como absorver impacto e como ele consegue se mover naquele tamanho, naquele peso que ele tem. Isso em parte também faz parte das adaptações de ordem neural. Agora o Poatan, vamos colocar aí que ele teve 8 meses para ganhar o peso, subir de categoria de peso. O músculo, ele pode ter crescido sim extremamente rápido, mas a questão é que o sistema nervoso dele ainda pode estar programado para o corpo menor dele, de antes. Olha que exemplo, vou fazer uma analogia com outro exemplo, que provavelmente você já viu. Quando um lutador, ele vai lutar, vamos supor, o cara vai lutar lá na Tailândia, vai sair daqui do Brasil. Ele não pode ir 3 dias antes da luta, ele tem que ir muito antes. Porque vamos pegar o exemplo, não sei quantas horas de diferença dá lá, deve ser umas 12 horas, vamos colocar que seja 12 horas de diferença. Ele precisa chegar bem antes para fazer algo que chama aclimatação. Essa aclimatação vai envolver o ajuste do sono, ajustes hormonais e toda a adaptação dele à temperatura e ao fuso horário. Porque se não tem essa aclimatação, a chance de derrota de um mau resultado, ela acontece muito forte. Então, por isso que chega antes para fazer toda essa aclimatação. E aí eu fiz essa analogia para vocês entenderem essa questão que eu tô falando dessas adaptações neurais. O Gane já tá ali há 7 anos na categoria de peso pesado. Então o corpo dele já estava acostumado, já estava muito mais eficiente do que o Poatan que teve ali. Vamos colocar 6 meses, de 6 a 8 meses para subir de categoria de peso. Então todo o sistema nervoso dele estava acostumado com a categoria de peso antiga. Então, ele precisaria o quê? Dar mais tempo para promover essas adaptações neurais, deixá-los ainda muito mais eficiente no recrutamento das fibras, das unidades motoras dele, deixar mais eficiente em acelerar, desacelerar, em mudar de direção. Então, apesar do peso dele ser novo, dentro dessa categoria, o sistema, é como se o sistema nervoso dele estivesse configurado ainda na categoria anterior. Olha só esse exemplo que legal do Jon Jones. Por exemplo, ele fez uma luta em fevereiro de 2020 e aí ele anunciou que ele ia subir para a categoria de peso pesado e ele fez essa luta lá para fevereiro, março de 2023. Ou seja, ele levou 3 anos para fazer toda essa adaptação para subir de categoria de peso. Para vocês entenderem que não é brincadeira subir de categoria de peso para luta. Muda completamente
todos os sentidos que eu falei aqui, desde a estrutura corporal, desde o VO2 máximo e as adaptações neurais. No caso do Jon Jones, alguns poderiam pensar, ele ficou parado tempo demais, pode perder ritmo de competição. Porém, algo muito inteligente que ele fez, ele deu tempo para as adaptações estruturais e neurais acontecerem no físico dele. Isso faz total diferença no poder de nocaute e ganhar lutas. E foi algo que o Poatan não fez. O Poatan, ele vem de uma preparação física, né, que a gente pode julgar através de fragmentos de pequenos vídeos que a gente vê pela internet. Ele vem de uma preparação física que, na minha percepção, é de excelente qualidade. Porém, por mais que a preparação física seja de excelente qualidade, a técnica, a tática, a psicológica pode ser a todo o nível de elite, não interessa. Se não houve tempo para as adaptações estruturais e neurais, a probabilidade de um nocaute brutal acontecer é muito grande. E foi isso que aconteceu. Sei que essa análise foi bastante profunda. E se você gosta de treino para luta, eu te convido a clicar no link que está aqui na minha descrição e você vir para o Elite Striker. O que é o Elite Striker? É um programa de 10 semanas de treinamento para lutadores. É uma preparação física estruturada e periodizada, onde você vai receber a planilha de 10 semanas, junto com as fotos dos exercícios, vídeos demonstrativos e explicativos, além de aulas que estão lá dentro da Hotmart te explicando como você pode utilizar esse treino, adaptações que você pode fazer, variações de exercício para que você continue treinando como um atleta de elite. E o melhor, para essa preparação física você não precisa de equipamentos sofisticados. Você só precisa de barra, anilha, halter e kettlebell para você ter uma preparação física de excelente qualidade. E se você quer se desafiar, vem pro Elite Striker, vem fazer parte do time dos Strikers de Elite. E se você gostou dessa análise que eu fiz do ponto de vista da preparação física sobre a derrota do Poatan, eu te convido a você dar o seu like aqui nesse vídeo, a se inscrever neste canal para apoiar aqui o nosso trabalho. Muito obrigada por assistir e até mais!